Fala galera, vamos agora para mais um vídeo, e esse vídeo é muito especial, principalmente a galera que vai prestar o concurso para o TJPA, vários cargos aí para analista, concurso excelente, chegando aí a remuneração até R$ 15.000 para alguns cargos, que é de oficial de justiça, mas a maioria vai rondar aí a cerca de 10 a 12 mil reais, que também não tá nada mal, hein? Então, o foco é principalmente em como a CESP trata os concursos, como ela faz as provas. E o ponto mais importante dentro dessa sistemática, sem muitas delongas, entrando direto ao assunto, é que a prova ela é de certo ou errado, em que uma anula a outra. Uma questão errada anula uma certa. Isso significa que não vai existir aqui chute cego. Isso pode matar a tua prova. Então aquela forçadinha, aquele chute a mais, é melhor cortar. Então, a primeira dica é essa. Tenha chutes certeiros. Isso significa que é aquele chute, entre aspas, você tem uma alta probabilidade de certeza ou de convicção ali daquela questão. Porque é o ponto mais importante. Se você tem ali uma certeza absoluta, você sabe e não bateu nenhuma dúvida, você marca. E aqui vai a segunda dica. Vocês façam a prova em basicamente 3 mãos, ou então em 3 leituras. A primeira delas, você fazendo a prova de modo que as questões que você tem certeza absoluta sejam logo marcadas. E aquela segunda mão, a segunda leitura, vai ser feita para as questões em que você tem uma alta probabilidade. Surge aquela pulga atrás da orelha. Será que é? Será que não é? Mas aí você estudou o tema, você pode não lembrar uma coisa ou outra, mas você tem ali uma convicção maior pelo certo ou então pelo errado, pelo jeito que a prova está colocando, de modo que você vai conseguir ali ter uma alta probabilidade de acertar. E essa alta probabilidade é o que, percentualmente falando? É claro que isso aqui não é matemática, não é exatas, então ali é uma probabilidade, obviamente subjetiva, de 70% ou mais de chance de acertar. E a terceira mão ali, que você vai fazer, a terceira leitura, é uma leitura daquelas que você não tem dúvida nenhuma. Qual é a resposta? Então, nessas que você não tem dúvida nenhuma, eu vou abrir mão. Então, não faça, é melhor não marcar todas as questões. Quem tende a marcar todas as questões, a não ser que você tenha um rendimento de 90% de acerto, que se você tem esse rendimento, meu amigo, você já está basicamente aprovado. Mas se você não tem, o que é a maioria, sugiro fortemente você não marcar tudo. E qual é a terceira dica? Você vai pegar e vai fazer outras provas semelhantes, principalmente de outros tribunais. Mas se não tiver de outros tribunais, mas eu sei que tem, ou se você já fez todas as provas e quer expandir o seu leque de opções para treinar, aí você faz também de outros cargos. Mas lembrando, teste sempre no certo e errado, porque é isso que vai fazer você ter esse treino, criar uma casca, criar uma experiência maior, ainda que seja através de treino, mas são provas passadas. Isso vai fazer que você absorva a sistemática de como a CESP cobra as questões, além do que você pode testar a sua estratégia, a melhor. E também averiguar se a dica aqui que eu tô dando, ela é interessante ou não, porque você só vai saber se você treinar, se você simular, se você praticar. Então faça isso. Pega as últimas provas da CESP, pode ser de preferência tribunais, de analista, pode ser de técnico para você ir treinando também, mas de preferência analista. Se não tiver, você pode ir expandindo para outros cargos, mas
o que vai importar é você treinar e estabelecer a sua estratégia. Se você vai querer fazer todas as questões, ou então se você vai fazer essa prova aí a 3 mãos, em 3 leituras. Lembrando que pode ter até uma 4ª leitura, quando você já marcou, acho que você tem certeza absoluta, a que vocês têm alta probabilidade de acerto, acho que você não vai marcar porque você não tem ideia nenhuma e que você acha que não vale a pena chutar, assim, não vale a pena mesmo. E tem aquela 4ª leitura, que você vai ficar na dúvida, geralmente são uma quantidade menores de questões, mas que também vale a pena chutar ou não, a depender de como você calculou ali a quantidade de acertos absolutos da primeira leitura e da segunda, que você ali tem absoluto, né, acerto absoluto, que você tem grande convicção de acertar. Se você fez uma quantidade pequena e você acha que vai precisar arriscar nessa 4ª leitura, aí é uma estratégia que fica ao seu critério, vai depender de como é a prova e de como você está se saindo dentro dessa prova. Agora, partindo para as dicas finais, que você é necessário ter em mente, é aquela pegadinha clássica da CESP, trocar ali o famoso pegadinha troca-troca, lá ele, em que a CESP coloca uma palavra trocada, uma afirmação, ela troca para uma negativa. É possível que o Estado indenize o cidadão da determinada situação, que não é possível, aí seria uma questão errada. Ou então, uma outra técnica de pegadinha que eles cobram bastante, a generalização. Isso já está manjado, mas ainda é presente nas provas e pode acontecer na prova de vocês. Então, atenção, que é colocar o sempre, o nunca, o com absoluta certeza, enfim. Quando eles colocam essa generalidade, tomem cuidado. Isso aí pode ser uma casca de banana. Então, feita essas pontuações, é necessário lembrar também, por fim, que a prova é estadual, então vai ter ali uma legislação específica do Estado, do TJPA, então leiam, porque isso costuma também aparecer. Não gastem muito tempo numa única questão, porque quando vocês emperram, não vale a pena ficar brigando com aquela questão, larga ela, abandona, sem apego, melhor dizendo. Então, sem esse apego de estar, precisa acertar, abandona, vai para outra, e depois você calcula mentalmente ali se está na alta probabilidade ou se está na baixa probabilidade. Baixa probabilidade, esqueça, é melhor não chutar, porque você pode ter uma questão anulada que você tenha conquistado ali com muito custo e pode ter ela anulada. E além disso, a prova ela é muito cansativa. Prova CESP é uma prova que ela detona o emocional, mas é assim mesmo. Provas são difíceis de todos os tipos, certo ou errada. Particularmente eu acho mais difícil ainda, mas é a prova que está diante de vocês. Então deem o melhor de vocês, evoluam a cada dia, treinem para isso, adquiram disciplina, senta a bunda na cadeira, se dedica sempre, que naturalmente, aos poucos, centímetro por centímetro, polegada por polegada, vai se aprendendo e vai evoluindo e absorvendo e se tornando melhor concurseiro e aumentando cada vez mais no trabalho de formiguinha as suas chances da sua grande e esperada aprovação, que eu desejo que seja em breve, porque é um momento maravilhoso na vida de concurseiro. E não esqueçam, você pode cair 10 vezes, mas no mundo dos concursos você só precisa de uma vitória. Então caia 10, levante 11, vença uma vez e se aposente desse mundo sacana, desse mundo canalha que é o mundo dos concursos públicos. E é isso, pessoal. Todo sucesso para vocês e até o próximo vídeo.